Divulgar um negócio não é uma tarefa fácil. E mais do que isso, claro, gerar vendas com processos e procedimentos eficazes e contínuos com consistência é sim um grande desafio para a maioria dos empreendedores. Sim, estamos falando, é claro, de marketing. E criar um projeto, processo de marketing dentro da empresa, de fato, é um pouco complicado, principalmente porque o empreendedor, geralmente, ele está muito mais focado em entender mais sobre o produto dele, o serviço dele, entender um pouco mais sobre o negócio dele de fato, do que sobre marketing, que é uma disciplina completamente diferente. Por mais que ela tangencie ali no empreendedorismo, ele precisa estar focado ali em outras coisas, porque se ele separar o tempo dele para focar e se aprofundar em marketing como um todo, como uma disciplina completa, ele vai acabar gastando ali muito tempo, muito esforço, e aí ele vai deixar de dar atenção para coisas que são muito mais importantes, como por exemplo a gestão do negócio e a administração. Na tentativa de criar um processo de marketing que divulgue a sua marca, muitos empreendedores acabam cometendo erros por não conhecerem certos fundamentos, certas ideias e principalmente certas estratégias que tornem o processo de marketing da empresa mais eficaz. E é pensando justamente nisso que eu decidi trazer 5 erros mais caros que eu vejo empresários cometendo em marketing, para você observar e aprender a evitar nos seus processos, para a gente poder discutir neste vídeo. Olá empreendedor, olá empreendedora, sejam todos muito bem-vindos a 3D Pixel. Meu nome é Guilherme Nick, profissional de marketing graduado, tenho 23 anos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre 5 erros que eu observei, eu compilei e trouxe aqui, que eu vejo empresários aí, alguns dos meus clientes cometendo com frequência, para que você aí do outro lado da tela possa evitar esses erros no seu processo de marketing. E assim você evita aí passar horas e horas estudando, se aprofundando no assunto, indo aí direto ao ponto no como fazer e principalmente como não fazer. E antes de eu entrar aqui na listagem, é claro, vamos compreender um pouco melhor sobre o que eu quero dizer com marketing quando eu falo sobre erros de marketing, certo? Porque muito empreendedor, muita gente não sabe exatamente de fato o que é marketing na prática, justamente porque esse conceito ele é muito abstrato, principalmente no dia a dia, na linguagem corriqueira das pessoas. Todo mundo já ouviu aquela expressão de que certo fulano é marqueteiro porque ele é um bom vendedor ou porque ele tem uma boa lábia na conversa dele. Mas a verdade é que o marketing está muito mais ligado ao plano estratégico da sua empresa do que ao plano tático e operacional, como é no caso dos vendedores. Sim, o marketing não tem necessariamente a ver com vendas, é claro que ele tangencia um pouco essa área, mas o marketing tem muito mais a ver com estratégias de mercado. O profissional de marketing, o empreendedor de marketing, ele tem uma bagagem, um conhecimento, uma expertise para entender como transformar uma marca em uma marca comercial adequada a um determinado mercado, a um determinado público, para que essa marca ela venda, para que essa marca ela cresça com consistência e confiabilidade. Consideramos então que o marketing seja aí a administração da comunicação da sua marca com o mercado. E baseado neste conceito, vamos então observar aí 5 erros que mais são cometidos em processos de marketing e que custam caro para o empreendedor por não ter aí essa bagagem e acabar cometendo esses erros. Então vamos lá, fica ligado e eu já te adianto que o último erro é o erro mais importante que você precisa evitar. E vamos ao erro número 1, que é não conhecer o seu cliente real. Ou seja, muitas vezes você está vendendo um produto ou um serviço, pensa que tem um determinado cliente, um determinado comportamento de público, mas na verdade aquilo nem sequer está acontecendo na realidade, você não averigou aquilo. Por exemplo, às vezes você acha que o seu cliente está comprando de você porque você tem um produto de excelência, um produto de qualidade, mas na verdade o seu cliente está comprando de você porque o seu produto é mais barato. Às vezes você presta um serviço e você acha que o seu cliente está te contratando porque você oferece uma solução barata, uma solução com bom custo-benefício, mas na verdade o cliente está te contratando mesmo é porque a sua solução ela é rápida e eficaz, então ele precisa daquela solução de imediato, ela não está nem sequer pensando tanto assim
no custo, no preço. Às vezes o seu cliente compra comodidade e você está tentando vender exclusividade. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a motivação do seu cliente a comprar o seu produto, o valor que ele enxerga naquilo que você está oferecendo, é algo que nem mesmo você, como dono da marca, como gerenciador desse branding, sabe de fato o que está motivando aquele cliente a comprar. E aí todos os seus esforços em vendas, em comunicação, em tentar transmitir um valor, uma diferenciação, uma exclusividade no seu produto acaba não sendo efetivo, porque o cliente nem está comprando aquela ideia, ele está muito mais interessado em um outro benefício que você nem está dando tanta atenção assim. E se você tivesse identificado esse valor e tivesse dando atenção a esse elemento que de fato está chamando a atenção, muito possivelmente o seu processo comunicativo ia estar sendo muito mais eficaz e ia estar gerando muito mais resultados. Sim, ia estar gerando mais vendas para você. Então fica ligado, identifique o comportamento do seu público-alvo e entenda por que ele compra de você, qual que é o valor que ele enxerga, porque muitas vezes o que ele está enxergando de valor na sua marca é diferente do que você acha que a sua marca transmite. E aí tem que tomar cuidado com essa dissociação para que você se alinhe às expectativas do consumidor e não o contrário. Erro número 2, não entender a leitura dos números corretamente. Sim, a sua empresa gera aí diversos dados por dia, talvez dezenas, centenas, talvez até milhares de dados todos os dias, e você como empreendedor não entendeu ainda como fazer a leitura desses números, como fazer a análise de dados. É claro que vivemos na era digital e você provavelmente já ouviu a expressão que dados são um dos ativos mais valiosos do mercado nos dias de hoje, e essa afirmação ela é completamente verdadeira. Sim, os dados são um ativo extremamente valioso para a empresa, não é à toa que muitas grandes corporações compram e até vendem dados para outras empresas. Saber fazer a correta leitura dos seus números é muito importante para você criar processos previsíveis, para você entender a sua contabilidade, a matemática do seu marketing, o quanto de retorno você está tendo, quanto de resultado, principalmente entender se aquele processo está gerando resultado e, se ele estiver, o quanto você pode aumentar de investimento naquele processo para que o seu resultado aumente em escala, ou o quanto você precisa diminuir de investimento naquele processo para que o seu resultado fique sob controle. Então, se você não sabe, por exemplo, quanto você paga para conseguir um novo cliente, quanto é o seu CAC, eu recomendo fortemente que você descubra qual que é o valor do seu LTV médio e como é que você faz a relação entre esse dado com o seu CAC, entender o seu ticket médio, o seu AOV, e enfim, compreender os outros diversos números, as outras métricas envolvidas nos seus processos comunicativos, principalmente no que se diz respeito ao marketing digital, que é onde você tem mais dados acessíveis em um processo comunicativo. Resumindo, o erro aqui é trabalhar no achismo, porque achismo não é bom e geralmente acaba te colocando em armadilhas perigosíssimas que custam muito caro, onde você acaba gastando muito mais do que você está recebendo e às vezes nem está se dando conta disso. Então entenda a matemática do seu negócio para evitar esse erro. E se você quer entender melhor como fazer essa leitura de números, esse vídeo aqui eu estou deixando aqui em cima, foi uma aula completa falando somente sobre esse tema, confere lá que vai te ajudar bastante. O erro número 3 é não alinhar o seu marketing com as vendas, com o processo de vendas, com o setor de vendas do seu negócio. Então, muitas vezes, por exemplo, o setor estratégico de marketing da sua empresa está ali trabalhando uma comunicação que valoriza um produto com uma determinada diferenciação competitiva, né? Um produto que ele entrega mais valor do que a concorrência em determinado aspecto, mas o setor de vendas que está ali, de fato, vendendo aquele produto, não está alinhado com essa comunicação. Isso pode custar muito caro, principalmente porque o consumidor ele cria uma expectativa baseada no marketing que a sua empresa está gerando, mas ao chegar no processo de compras, o seu vendedor não está sendo consistente com aquela oferta que você está prometendo, e aí isso gera dúvidas dentro da cabeça do seu consumidor. E aí podem surgir diversas objeções, como por exemplo, se aquela diferenciação é mesmo verdadeira, se o valor que você está prometendo entregar
de fato será entregue, porque o seu vendedor nem sequer está falando sobre aquele aspecto, aquele benefício. É claro que esse foi só um exemplo, mas existem diversos momentos aí em que o seu marketing ele define características para o seu processo comunicativo e muitas vezes o setor de vendas não está alinhado com aquilo. E além da quebra de expectativa, acontece o desperdício de verba investida, porque afinal você está investindo no marketing para comunicar todas aquelas características, todos aqueles benefícios, mas esse investimento está praticamente sendo jogado fora, porque na parte de vendas, na parte de fato onde o produto está sendo ofertado para um determinado mercado, todo aquele processo que gerou um branding foi desperdiçado na oferta. Em outras palavras, você pegou um público que não te conhecia, você alimentou esse público com informações, com desejos sobre a sua marca, porque ele recebeu ali conteúdos, recebeu ofertas baseados numa ideia de marketing que o seu setor estratégico definiu. E aí quando esse público estava pronto para comprar, pronto para receber uma oferta, porque ele já estava ali com bastante desejo pelo seu produto, pelo seu serviço, o setor de vendas foi lá e não fez a oferta agregada àquele aquecimento que você gerou, aquele hype que você gerou naquele público, porque o setor de vendas nem sequer estava alinhado com todo aquele projeto que você estava criando. E aí aqui nesse público que tinham dezenas, centenas, talvez milhares de compradores potenciais que iam fazer uma aquisição, acabam não fazendo porque simplesmente não receberam a oferta certa no momento certo. E aí entra um grande prejuízo, porque você não apenas deixa de ganhar, mas você também perde em todo o investimento que você fez nessa comunicação que não trouxe resultados. E erro número 4, achar que tráfego pago vai trazer resultados para o seu negócio sem ter um funil de vendas. Pessoal, talvez seja novidade para vocês, mas tráfego pago, investir em anúncios online, não funciona. Não funciona se você não tiver toda uma estratégia por trás de todo esse processo, porque o tráfego pago ele é simplesmente uma ferramenta, ele não faz milagre. E se alguém já tentou te prometer isso, sinto muito, mas você caiu em papo de vendedor, porque tráfego pago nada mais é que a ferramenta utilizada para gerar comunicação. Se você não tem a estratégia por trás de tudo isso, sinto muito, você vai só desperdiçar verba e queimar orçamento em anúncios que não vão trazer resultado. Funil de vendas, um processo estruturado e estratégico de comunicação que consiga ali reter diversos dados e transformar esses dados em clientes é essencial para que seu tráfego pago, seu investimento ele funcione. E se você não tem um funil de vendas ou não sabe o que é um funil de vendas, eu estou deixando aqui uma aula que eu também falei somente sobre esse tema. Eu expliquei detalhadamente como funciona, o que é um funil de vendas, caso você queira entender um pouco mais sobre esse assunto. E vale lembrar ainda que ter um funil de vendas não exige ainda que você invista em tráfego pago, então uma coisa não exige outra. Você pode sim criar todo o seu funil de vendas exclusivamente através de processos orgânicos, sem precisar investir em anúncios online. Depende muito do seu negócio, depende muito da sua estratégia, mas sim, é possível, uma coisa não afeta a outra. E o quinto e último erro, o erro mais importante, o erro mais caro que os empresários cometem e que acaba custando muito prejuízo para eles, é investir errado. E eu vou explicar aqui por que isso acontece com tanta frequência. Lembra do que eu falei sobre tráfego pago e você cair em papo de vendedor? Pois é, o que acontece é que muitas vezes o empreendedor acaba sim tendo produtos e serviços empurrados contra a sua vontade, porque alguém está prometendo resultados com um determinado processo, uma determinada ferramenta que no final das contas só está fazendo você gastar seu dinheiro e investir naquele negócio, naquela ferramenta, naquele processo, quando na verdade a sua empresa tem outras demandas. Isso significa que você está investindo errado. Afinal de contas, as outras empresas querem te vender alguma coisa, elas precisam ganhar dinheiro delas e os vendedores vão fazer todo o possível para te empurrar aquele serviço, mesmo que você não precise. E naquele processo de vendas, muito provavelmente eles vão te convencer de que aquilo vai fazer algum milagre na sua empresa e vai te trazer retorno, e aí você acaba gastando rios de dinheiro naquele investimento e aquele retorno nunca chega.
Dezenas e dezenas de empresários acabam caindo nesse erro e gastando muita verba, desperdiçando muito dinheiro porque simplesmente investiram errado. Não é que não vale a pena investir em ferramenta, não é que investir em anúncios, investir em tráfego pago, investir em inteligência artificial, investir em processos automatizados não vale a pena, vale muito a pena. Mas o importante é saber como investir da maneira certa em cada uma dessas ferramentas e entender de fato qual é o investimento que a sua empresa demanda. E isso é algo que a maioria das pessoas não entrega, porque elas só querem te vender aquele serviço, então elas não querem saber se vale mais a pena para a sua empresa investir em uma outra área. Para elas, o importante é vender aquele serviço que elas estão oferecendo. E aí a sua empresa acaba gastando todo um orçamento em algo que não vale a pena, quando tinha todo um potencial que poderia estar sendo explorado com outro recurso e você nem sequer sabe que aquele recurso existe. Afinal, marketing é uma disciplina gigantesca, uma área do conhecimento que engloba diversos aspectos. E não dá para resumir marketing a anúncios, a publicidade, a vendas, a ofertas. Investir em marketing pode significar dezenas, centenas de coisas diferentes, dependendo do que a sua empresa faz, dependendo do que a sua empresa precisa. Então, vale muito mais a pena entender quais são as demandas da sua empresa, o que a sua empresa precisa para poder crescer e aí investir nessas áreas que estão sendo demandadas, do que investir pesado em alguma ferramenta, alguma coisa que alguém te prometeu, que muitas vezes aquela ferramenta ela nem sequer serve para o seu negócio, ou às vezes ela não serve tão bem, ela até gera ali algum resultado, mas existem outras coisas que poderiam estar sendo exploradas que gerariam muito mais resultados. Mas como aquela empresa não oferece esse serviço, ela nem ofereceu isso aqui, porque ela quer te vender esse outro aqui. E aí, é claro, a longo prazo, ao longo dos anos, você vai somar todas essas contas de ferramentas e de investimentos que você fez e saiu no prejuízo total. De novo, não estou falando que as soluções que as empresas oferecem para sua empresa em termos de marketing são inúteis, muito pelo contrário, vale muito a pena investir nas ferramentas, nas soluções inteligentes, em tecnologia e em inovação para que a sua empresa continue crescendo e prosperando, mas mais importante do que isso é saber onde investir da maneira correta e ter inteligência de negócios para saber onde injetar e onde não injetar para que a sua empresa cresça com consistência de verdade. Se você quer aprender a investir da maneira correta, eu estou deixando no final desse vídeo aqui uma recomendação de outra aula que eu gravei falando sobre como criar um projeto que vai fazer a sua empresa crescer em até 6 meses. E aí, a partir dessas ideias, você vai ter uma noção melhor sobre como investir da maneira correta, sem depender aí de ofertas mirabolantes e de fato compreender aí as necessidades do seu negócio. Muito bem, esses foram 5 erros que a sua empresa precisa evitar a todo custo nos seus processos de marketing para que você não desperdice dinheiro e cresça com consistência. Como eu falei, o marketing é uma área do conhecimento extensa, muito complexa, muito grande, é todo um universo de coisas fantásticas e incríveis que podem sim ser muito úteis para a sua empresa crescer cada vez mais. Afinal, esse é o objetivo do marketing, é desenvolver uma marca e adequar ela ao mercado para que ela cresça com consistência. E se você quer entender um pouco mais sobre como usar o marketing ao seu favor no seu processo comunicativo e fazer a sua empresa crescer, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque todos os conteúdos que eu trago aqui são exclusivamente sobre isso. Lembrando que eu não fico enrolando, que eu sempre trago conteúdos que vão direto ao ponto para você, empreendedor, saber exatamente o que fazer e o que não fazer, sem precisar desperdiçar o seu tempo aí estudando fundamentos e elementos, conceitos acadêmicos que não fazem muito sentido para você, porque o seu negócio é de fato entender mais sobre a sua marca, sobre a administração do seu negócio. E aí na parte de marketing eu acho que faz muito mais sentido você estudar estritamente o necessário para fazer com que a sua empresa cresça. E é exatamente esse o objetivo do canal, onde eu trago conceitos que são importantes para você colocar em prática nos seus negócios, para que a sua empresa possa crescer cada vez mais. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e empreendedores para você ajudar eles também a crescerem. E é isso aí, muito obrigado por ficar até aqui e bora pra cima, empreendedor!